Na Bíblia só tem 4 capítulos que está tudo certinho. Tudo certinho é quando nada de ruim está acontecendo. Eu não sei se a sua vida já teve algum momento que você fala assim, cara, está tudo certinho. Tem nada fora do eixo. Normalmente é que você não está prestando atenção. Se você prestar mais atenção, você vai ver que não existe uma fase da nossa vida em que tudo estivesse bem. Ou você, se você está bem no amor, você não tem grana para levar a pessoa para comer num lugar legal. Se você está bem na grana, você não tem o amor para sair com ele. Eu não estou querendo jogar praga, estou falando um pouco da realidade da vida. É complexo você ter uma fase maior na vida em que está tudo calminho. Na Bíblia a gente só tem 4 capítulos que está tudo certinho. Está tudo, só anjo voando, só espírito agindo. É capítulo 1 e 2 de Gênesis, depois você lê lá. Que é quando tudo começa e Deus vem e faz. Aí no 3 já quebra o pau, um irmão já mata o outro. E aí começa a porretada, velho. É Gênesis, é Deuteronômio, é Êxodo, é Levítico. E vai vindo por todo o Velho Testamento. Aí entra no Novo, com Jesus Cristo na cena, e gente mantendo pedra nele, tá. E vai até Apocalipse. Só os 2 últimos depois é que é calmo de novo. O resto no meio da Bíblia, entre 1 e 2 de Gênesis e os últimos 2 de Apocalipse, é a realidade da vida. Se você já leu a palavra de Deus, você sabe do que eu estou falando, não é verdade? São guerras, são dificuldades, são contratempos. E nós estamos inseridos no meio disso. A gente está enfiado no meio disso tudo. E como é que a gente deve viver no meio dessas contradições que buscam às vezes esfriar e que buscam às vezes desmotivar a nossa fé? Quais são as práticas ou quais são as atitudes que nós precisamos ter para continuar com o coração viçoso, com a alma vigorosa? O que a gente deve fazer? Capítulo 12, verso 11, ele diz assim, olha, se você está com a sua Bíblia aberta, ele diz assim: no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e na oração, perseverante. Entre outras dicas, eu queria pegar essas 3. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e na oração, perseverantes. Vamos orar a Deus. Pai, fala conosco em nome de Jesus Cristo. Que a tua graça, que a tua misericórdia e que o teu poder em nome de Jesus venha sobre nós. Que as tuas palavras se tornem vida nas nossas bocas e que caiam nos nossos corações como semente abençoadora, motivadora, como sementes de vida, de transformação. É o que eu te peço, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha palavra de fé, é a minha palavra de oração. Nos ensine hoje, meu Pai, como passar por momentos complicados da vida, por situações incompreensíveis da vida, mantendo o fervor no coração e a atitude de bondade na vida. Eu quero pedir isso ao Senhor em o nome de Jesus Cristo. Amém. Existem muitas situações difíceis de você chegar às vezes para levar consolo. Qualquer situação em que você precisa levar consolo é complicado. Funeral, por exemplo, quando você vai a um funeral, é complicado. Eu normalmente acho que é um lugar onde a gente não tem muita coisa para falar, não é verdade? A gente ouve muita bobagem. Às vezes a gente fica ali perto do defunto, junto com a família, e a gente vê que as pessoas passam querendo dizer alguma coisa, e a gente diz: nossa, essa aí poderia ter ficado calada. Às vezes a pessoa fala uma coisa, né? Aquela coisa toda que você já conhece. Deus quis com ele lá, melhor com Deus do que aqui, mas o cara mesmo não quer ir, quer ficar, não é verdade? Então, a gente ouve muitas coisas difíceis. Eu penso que muitas vezes um abraço, silêncio, só os meus pêsames, já tá bom. Não é hora de você pregar, não é hora de você coisar, não é hora disso aí não. É uma hora de sofrimento. Sabe, às vezes se você vai apartar uma briga de família, você tem que chegar lá com todo cuidado, saber como é que você vai fazer, porque se você dá razão para um, o outro fica contra você. Se você dá para o outro fica contra você. Então você tem que tomar, às vezes, no negócio de cima do muro, entendeu? Não é uma situação fácil, é uma situação difícil, porque você está lidando com questões que são questões para as quais nem sempre nós estamos prontos. Então, quando o apóstolo Paulo escreve aqui aos Romanos, ele está escrevendo para uma igreja sofrida, por uma igreja que tem um imperador déspota, para um povo de uma certa forma perseguido, para um povo de uma certa forma sofrido. E entre tantas coisas que ele fala com ele começa dizendo no capítulo 12 sobre renovar a mente com a palavra de Deus, assim viver a boa e perfeita vontade do Senhor. Ele vai discorrendo o texto, ele diz: olha, vocês precisam não perder o fervor espiritual no vosso serviço ao Senhor. O fervor espiritual não depende do pastor, da igreja, da vigília, depende de cada um de nós.
somos nós quem mantemos a nossa temperatura espiritual. Ele diz que nós não devemos perder o nosso fervor no nosso serviço ao Senhor. Isso depende de mim e depende de você. Nós somos como uma centelha de fogo que pode botar fogo em qualquer lugar, no meu trabalho, na minha igreja, em qualquer lugar em que eu esteja. Isso depende de mim. Está em mim fazer isso. O que estiver em mim é o que vai espalhar pela ambiência aonde eu estou. E quais são essas 3 dicas ou esses 3 conselhos que ele nos dá para quem vive num momento de desespero, de crise, ou para quem atravessa uma situação desconjuntada, desconcertada, desequilibrada? A primeira coisa que ele diz é o seguinte: olha, alegrai-vos na esperança. Ou seja, ele está dizendo, mantenha o controle emocional. Porque uma má notícia, a primeira coisa que ela rouba da gente, o que é? É o controle emocional. Imagine alguém chegar para alguém, depois de um exame médico, e dizer, você está com um câncer. Como é que se dá essa notícia? A hora que você fala essa palavra desconcerta o mundo da pessoa. A gente já pensa no pior, a gente já pensa, a notícia ruim, ela já chega roubando a nossa força interior. E então o que ele está dizendo? Olha, quando você passar pelas dificuldades que vocês estão passando, ou que vocês já passaram, ou que irão passar, ou que estão vivendo agora, é importante, em primeiro lugar, que vocês se alegrem na esperança, ou seja, que vocês tirem os olhos do presente e coloquem numa situação futura, que vocês não se deixem ser levados pelas contingências ou pelos acontecimentos do momento. Você não pode ficar doidinho emocional. E quando a notícia ruim chega, quando alguma coisa ruim acontece, a primeira coisa que a gente faz é ficar doidinho. A gente fica doidinho. E a gente começa a ter atitude de gente doidinha. E a gente faz algumas loucuras. Então, muitas vezes, em muitas situações da vida, a gente acaba falando, fazendo, agindo de uma forma que vai trazer para a gente dores mais lá na frente. Que vai trazer complicações na vida da gente mais lá na frente. Há muita gente que já jogou tudo fora por causa de uma briga, de um desencontro, de um desafeto, de um momento em que a pessoa não soube lidar com aquilo. E por não saber o que falar, jogou uma família fora. Olha, a gente já fez parte de tantas reuniões familiares, a gente sempre tem que tomar cuidado com o que fala. Mas muitas vezes, em muitas reuniões, eu já vi uma família quebrar por causa de uma palavra maldita. Uma palavra falada no ímpeto emocional, no ímpeto nervoso, no ímpeto em que a pessoa está mal. E aí ela fala uma coisa, quando ela vê o que ela falou, já foi. Já vi pais ferir filhos. Falou, olha, a única razão pela qual eu casei com a sua mãe é porque ela estava grávida. Quer dizer, tem razão nenhuma, você foi um peso na minha vida. E isso aí traz 500 mil leituras daquela pessoa por aquilo. O que a pessoa está fazendo? No momento de crise, no momento de complexidade como que os romanos viviam, em vez de tirar os olhos das circunstâncias e colocá-los mais adiante de si, você se deixa ser tomado pelo desequilíbrio do momento. É a notícia que chega. Por exemplo, você, de repente, pode estar escutando as notícias sobre desemprego no país, e a primeira pergunta que você faz é, quando é que vai chegar meu dia, se eu ainda tenho emprego? Ou se você, então, está desempregado e ouve que aumentou o número de pessoas que já desistiram de procurar emprego há 4 anos, você fala, cara, eu também vou desistir, vou fazer parte dessa turma. Então, naturalmente, no meio de uma crise, você começa a assimilar ela e trazer ela para dentro de você. E ela, com certeza, ela vai te enfraquecer por dentro. Ela vai te dominar por dentro. E a gente só perde uma guerra fora quando a gente perdeu ela dentro. A gente só perde uma guerra fora quando dentro da gente mesmo nós já nos desqualificamos para aquela batalha, para aquela guerra. Entendeu? É coisa de você ver, por exemplo, eu não sei se o 15 está na primeira divisão, mas quando o 15 estava na primeira divisão e tinha que enfrentar Corinthians, Palmeiras, eu lembro que tinha algumas entrevistas que eles davam. É claro que todo mundo ia para ver esse time grande ganhar, na verdade. Mas os jogadorzinhos lá do 15 aquecia, dizia, estamos aí, graças de Deus. O jogo não foi jogado ainda. Todo mundo pode ser vencido, todo mundo pode vencer. E está certo, não é verdade, não? Está certo. Sabe, antes de Davi derrubar Golias, ele derrubou dentro de si. Ele diz, quem é esse incircunciso que se levanta contra o exército de Deus vivo? Ô, gente, se a gente não tiver controle sobre a gente no meio de uma situação de fogo, você perde uma luta antes da hora. Existe um livro chamado A Arte de Vencer a Guerra. Quantos conhecem?
Você pode comprar e você pode ler. É um livrinho que acha-se em muitos lugares, escrito por um chinês, ou ninguém sabe por quem foi escrito de verdade, aqui é o nome do chinês que está lá. Mas a arte de vencer a guerra diz que toda guerra, para ser vencida, antes de você usar algum tipo de arma, ir para o combate corpo a corpo, você tem que ir para o campo do desgaste emocional. Use uma fraqueza da pessoa. Ensina no meio deles alguém que o fraqueje, que o enfraqueça. Alguém que os conheça as fraquezas dos seus adversários e use elas contra ele. Muitas vezes a gente não precisa partir para o tete a tete. Dentro das histórias da guerra, antes de tudo se usa a palavra das ameaças, a palavra do meter o medo no outro, a palavra do desequilíbrio emocional. Então, se eu e você passamos por uma situação difícil, seja lá em que área for, é preciso que a gente cuide da nossa vida interior. É preciso que nós cuidemos da nossa cabeça, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, daquilo que a gente é por dentro. Você não pode ficar curtindo a desgraça. Você não pode ficar velando e cultuando a miséria. Você não pode, de forma alguma, permitir que aquilo mine as suas forças internas. Porque você só tem você para lutar por você mesmo. Então você precisa alimentar a sua mente, o seu coração, com coisas que possam te dar esperança. É isso que Jeremias faz em capítulo 3 de Lamentações de Jeremias. Ele diz: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperanças. Ou seja, porque se eu viver a realidade do momento, se eu não olhar uma outra possibilidade de existência, o que eu vivo agora me sufoca, me estrangula, me mata, me destrói. Então é preciso a gente levantar a cabeça, seguir adiante. É preciso conversar com pessoas que são abençoadas, que são realistas, mas que ao mesmo tempo nos dê palavras de equilíbrio. Quantas vezes uma pessoa não deu a resposta que eu queria, mas deu uma resposta que eu precisava. Eu queria que ela resolvesse a minha situação, mas ela me deu uma palavra de conselho que acalmou a minha alma, acalmou o meu coração, colocou meus pensamentos no lugar, colocou minhas ideias no lugar certinho, e ali então eu pude labutar minha labuta. A gente já pregou aqui sobre Saul. Saul foi o primeiro rei da nação de Israel. O interessante é que Saul tinha tudo para dar certo. Saul tinha porte de rei, Saul tinha família rica, Saul tinha beleza, Saul tinha aprovação de Deus, dos homens e do profeta da época. Todos os ventos eram favoráveis a Saul. Mas algumas coisas o fez perder o seu reinado, fez Deus rasgar o seu reinado, e esse homem não fazer nenhum tipo de história. Ele começa bem, mas ele termina mal. Por quê? Preste atenção. Por um simples fato. Você vai ver que lá em 1 Samuel 13:12, ele está no meio de uma guerra. A guerra vai começar, mas havia alguns rituais necessários. Era primeiro preciso que o profeta chegasse, era primeiro preciso que se fizesse a Deus um sacrifício, era primeiro preciso que se fizesse toda uma devoção voltada ao Senhor, para depois então se entrar na guerra. E já é o 7º dia, e já está quase terminando. O povo está se debandando, o inimigo está se fortalecendo, e o coração de Saul começa a se amedrontar. E a Bíblia diz que, levado pelas circunstâncias, ele fez aquilo que não era de fazer. Ele vai lá ele mesmo e faz um sacrifício a Deus, e não era legal que ele fizesse. Então chega o profeta na hora e diz: que loucura foi essa que você fez? Já não era a primeira vez que ele tinha errado, já tinha errado em uma outra vez, não fazendo tudo ou a totalidade daquilo que Deus tinha mandado. Davi era sempre um homem movido pelas circunstâncias. Ele era doidinho, ele resolvia na hora. Ele saía para comprar 1 quilo de feijão e chegava com um carro novo. Ele saía para uma coisa e chegava com outra. E alguns de nós somos doidinhos. A gente sai para a vida por uma coisa, mas chega com outra. É preciso que a gente tenha equilíbrio emocional. Quando ele fala regozijai-vos, não é regozijai-vos no sentido de gargalhada, mas a palavra aqui é no sentido de eu olhar para frente e enxergar coisas que matem em mim aquilo que agora, nesse momento, querem me matar. Olhar dias melhores, olhar dias maravilhosos, dias futuros. É preciso dar esse espaço na alma e no coração. Saul só termina mal por essa razão única. Única. Porque ele é movido pelas situações e pelas circunstâncias da vida. E quantas vezes, queridos, as situações e as circunstâncias, elas nos são contraditórias. Mas quantas vezes eu e você achamos que íamos morrer, não morremos, estamos aqui e vamos continuar vivos em nome de Jesus Cristo. Então eu pergunto a você, como é que está o seu mundo emocional? Sabe uma outra pessoa que se desequilibrou emocionalmente falando? O Caim. O Caim e o Abel vai levar o seu primeiro sacrifício a Deus, não é verdade?
Vai lá o Caim. Primeiro vai o Abel. A gente sempre complica quem foi que matou. Eu só lembro que tinha um açougue que chamava carne do Abel. Então eu lembrava que é Abel que morreu. Tinha um açougue com esse nome. A pessoa também botar. Mas aqui o dono chamava Abel. Mas aí foi uma forma de eu gravar quem matou quem. É o Caim que matou o Abel. Falando nisso, hoje fizeram um bolo com a imagem de Cristo. Aí você vai comer lá depois, tá? Enfim, o Caim matou o Abel. Se você ler na palavra de Deus, você vai ver que lá no capítulo 4, onde as guerras já estão começando, eu falei que o 1 e o 2 é calmo, né? Os últimos de Apocalipse é calmo, no meio é guerra, nós estamos no meio dela. Se você for lá, você vai ver que o semblante de Caim decaiu-se, irou sobremaneira, e o seu semblante ficou triste, porque Deus houvera aceitado a oferta de Abel, mas não havia aceitado a oferta de Caim, porque era uma oferta interesseira, atrasada, sem motivação, sem verdade. Aquilo que ele matou para oferecer a Deus, ou aquilo que ele entregou, não era o que Deus queria. E ele fica chateadinho até com Deus. Ele se descontrola emocionalmente. Por se descontrolar emocionalmente contra Deus, ele permite que a inveja entre no seu coração. E às vezes o maligno ele só quer um caminhozinho. É uma raivazinha que a gente alimenta besta. É uma palavrazinha contrária que mina o outro. É um desânimozinho. Está entendendo ou não? Tudo começa na alma. Então a pessoa forte que vence no dia de hoje tem que ser meio psicopata. Não vou falar que tem que ser psicopata, mas tem que ser meio... Porque o psicopata ele não sente. Ele não sente. Ele mata dando risada. A gente precisa ser um pouco de Carminha da vida. A gente precisa ser um pouco de Odete Reutemann. A gente precisa ser um pouco disso. Eu não estou dizendo que tem que ser isso, pelo amor de Deus. Mas eu estou dizendo que a gente não pode ser tão sentido, tão abestalhado, tão coisado. Não pode. Tem que ter um pouco de uma alma um pouco mais enrijecida. Uma alma que responde com mais vigor. Gente, eu sei que eu e você, a gente sente certos momentos de apatia na vida. Você sabe por que é costume católico colocar, eu já falei aqui já, colocar a Ave Maria 6 horas da tarde? Quem foi já um bom católico aqui já rezou muito às 6 da tarde, eu já rezei muito. Porque é a hora que abate uma tristeza sobre a vida, sabia? Que às 6 da tarde é o momento que as pessoas mais ficam depressivas, não vai ficar só porque eu estou falando, tá bom? Mas é porque a pessoa fica. Não sei, está terminando o dia, está começando a noite, entendeu? É um dia que é um momento que você está cansado da labuta, da lida. Entendeu? Chega em casa, ainda tem coisa para consertar, comida para comer, para cozinhar. E normalmente as pessoas se abatem nesses momentos. E quantas bobagens eu e você já fizemos, simplesmente porque movido por um sentimento, a gente falou, fez, ou teve atitudes que como Saul nos fizeram perder o trono, que como Caim nos fez perder a vida, e acabou ele matando o seu próprio irmão. Talvez, como Moisés, a gente às vezes não compreende, quem lê mais a Bíblia e conhece aquela história de Moisés, que Moisés não pôde entrar na terra prometida, simplesmente porque ele teve um piti. Mas ele não teve só um piti, ele já tinha tido vários piti. Piti é doidurinha. Então, o povo pede por água, e Moisés fica nervosinho. Ele diz, faremos nós brotar águas desse rochedo para vós? Ele ficou nervoso, e Deus falou assim, vai lá e fere a rocha uma vez. Aí ele foi e feriu 2. E só por causa disso Deus falou assim, também você não vai entrar na terra prometida. A gente às vezes não compreende Deus, só que é o seguinte, se você ler melhor a Bíblia, você vai ver que Moisés já tinha tido vários piti. Foi 1, foi 2, foi 3. É aquela coisa de menino malino, que o pai fala, cuidado, teu pai está chegando. Ele faz mais uma malinesa, ele fala assim, cuidado, olha, teu pai está chegando. Não fala? E o menino obedece? Obedece não, porque mãe não obedece. Mãe dá palmadinha devagar. A minha não. Mas enfim. Então a gente fala, nossa, que surra. Mas o menino aprontou, malinou o dia inteiro. O Moisés tinha malinado várias vezes. Aquele ali foi nervosinho. Deus falou, que foi Deus, gente, não foi qualquer um que falou. Deus falou, vai lá e fere a rocha uma vez. Ele foi e feriu 2. Tipo, estou aqui de má vontade. Falou assim, tá bom, não vai entrar na terra prometida, porque esse tipo de espírito eu não quero lá não. Você vai morrer junto com um monte de gente ruim no deserto. Vem para o céu, mas na terra não vai ficar não. Só, não vai... Ô gente, Deus não fica regalado os olhos com pestagem que nós ficamos não. Entendeu?
um carro, uma cidade, uma casa. Oh, isso não mexe com Deus, não. Deus é dono do ouro, da prata, de tudo que existe, que vai existir. Uma bestagemzinha não é nem um cisco a Deus. E Ele, para salvar nossa alma, Ele faz o que for necessário. E para dar uma lição, para marcar na história, faz o que for necessário. Mas Moisés, ele tem um piti, ele tem um descontrole emocional, e por isso ele não entra na terra prometida. E muitas vezes eu e você, a gente não entra na terra prometida, a gente nada, e morre na praia. Por quê? Porque se descontrola emocionalmente, porque entra num tempo de abalo, de loucura, de bobagens, e a gente não entende por que a vida está sendo madrasta, e por que a gente está colhendo certas situações e certas coisas. Mas eu quero hoje te animar e te motivar em nome de Jesus Cristo. Talvez você viva um momento em que as suas emoções positivas foram arrancadas de você, mas em nome de Jesus, alegre-se na esperança, traz equilíbrio pela esperança, a esperança da salvação vindoura nos céus e na terra também, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém. Amém. Eu estava pregando e alguém falou sobre isso, falou para mim: pastor, meu negócio é no casamento, a única esperança que eu consigo ter é da morte dele. Eu falei: nossa, e se você morrer primeiro? Deus, Ele quer quem tem uma esperança firme e forte, baseada na sua palavra e nas suas promessas para a nossa vida. Quando a Bíblia nos ordena para ser forte, como ordenou a Josué, quando a Bíblia nos dá palavras nesse sentido, ela está nos convidando a, em nome de Jesus Cristo, termos controle emocional, psicológico. Provérbios, Salomão diz: se te mostras fraco no dia da angústia, quão pequena é a tua força. Se te mostras fraco, frouxo, no dia da angústia, tua força será pequena. O que ele está dizendo não é que eu não esteja fraco. Ele está dizendo é que eu não posso me mostrar fraco. A gente já deu esse exemplo aqui. Você já viu luta livre? Eu não gosto muito de luta, não gosto nada de luta livre, mas o povo pode gostar, não tem importância. Mas você já viu que um lutador, antes de lutar, primeiro ele acaba com o outro? Agora eu vou te matar, vou te arrebentar. Isso já é antigo. O Golias falou para o Davi: só por acaso um cão para levantar um menino com um badoca desse aí para mim. Ele falou umas palavras lá dizendo para ele. Davi não se deixou abalar, o gigante levantou-se, ele correu na direção. Ele correu na direção. O que o Salomão está dizendo não é que a gente seja forte. Ele está dizendo que eu não posso me mostrar fraco. Você é vendedor. Você não pode vender aquele produto com essa toalha aqui. Não, você fala, isso aqui é uma toalha. É a toalha, não pode mentir. Mas isso aqui são feitos com fios especiais. Eu ia falar do Egito, mas aí já é mentira, porque não é. São feitos com fios especiais. Entendeu? A pessoa que se mostra forte. Eu falo sempre de uns travesseiros da NASA que eu comprei. Eu estava vindo de Sumaré para cá, de Campinas para cá, parei em Sumaré para botar gasolina. E uma mulher grávida parou o carro no posto de gasolina também, tormentando na vida do rapaz que servia. E ela falou assim: compra de mim esse travesseiro da NASA. Eu preciso vender agora por um preço X. Acho que era R$50 ou 150 cada um, não sei. É para mim poder botar gasolina que o meu dinheiro acabou. Falei: não quero não. Eu vi que era safadeza. Falei: essa mulher tá buchuda, mas ela não tá me enganando. Com a menininha pequena do carro e mais ela ali. E compra de mim, mas ela se mostrou tão forte. Ela não estava usando a fraqueza, compra para me ajudar. Ela estava usando assim: o travesseiro é bom, ele vale 150, mas eu estou oferecendo por 50. E eu vi tanta força naquela mulher que eu sabia que era mentira. Mas eu comprei 2. Aí depois eu vi no R$1,99, depois ele murcha. Virou uma bolacha, não serviu para muito tempo não. Mas o que eu quero dizer é que se você se mostra frouxo, fraco, não sei, talvez dá certo, não sei, vamos ver. Sabe, a pessoa que está sempre se mostrando fraca, sempre mostrando as suas piores emoções, gente, não pode fazer isso. Não pode botar no Facebook: sentindo-me triste. Não bota, que ninguém quer saber. Isso aí é ruim. A pessoa que não gosta de você fala: bem feito, tomara que piora. Ainda joga praga, mas você ainda ganha umas pragas junto. Sentindo-me abatido. Você acha que alguém vai querer te desabater? Entendeu? Então essas coisas que a gente precisa tirar da vida. Ele diz: não te mostres fraco. No meio da guerra, Paulo está dizendo para ele: alegrai-vos na esperança, regozijai-vos. Só lembrando, essa palavra regozijai-vos que significa harmonize o teu mundo interior, harmonize tua cabeça. Agora não vem com aquela pergunta como, que aí a pessoa fica perguntando como.
Gente, ninguém tem a receita do bolo, mas é ouvindo coisas boas, é lendo coisas boas, é se alimentando com coisas boas, é pensando melhor, é lutando pelo melhor. Agora isso não vem num pacote que a gente compra no supermercado, isso vem numa coisa que a gente resolve fazer dentro da gente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Se você se mostra fraco no dia da angústia, quão pequena será a tua força. Jeremias estava passando por uma situação difícil da vida dele. Jeremias é chamado de profeta chorão. Só para você não esquecer, diga, profeta chorão. Porque ele só chorava. Jeremias profetizou por 40 anos. Sabe quem se converteu no ministério dele? Só um, Esdras, ninguém mais. 40 anos. E ele diz, se você ler Jeremias capítulo 6, você vai ver que ele foi chamado para as coisas piorarem. Ele diz, Deus falou, eu vou te levantar e a árvore vai virar toco seco. Vai falando coisa assim, só coisa. Já pensou você ser levantado para uma coisa ruim? É ruim. Ele ia gerar mais caos ainda. Porque era necessário para aquele momento, porque Deus estava prevendo como é que seria o futuro daquela nação. Uma nação desobediente que estava sendo quebrada por Deus. E chega um momento em que Jeremias também é abatido. Ele tem dois textos relacionados a eles. Um eu já usei, que é quando ele está reclamando em Lamentações de Jeremias, e de repente ele fala, vou parar de pensar bestagem, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Então essas ideias que vêm na sua cabeça quando você está dormindo, isso aí não dá esperança para você não, dá desespero, que você perde o sono. Toma suco de maracujá, toma maracujina, toma comprimido, toma coisa, toma não sei o que lá, e não dorme. Brigando com uma ideia a noite toda, brigando com uma ideia a noite toda. Eu não sei como, mas você precisa pedir para Deus, Pai, eu quero obedecer ao Senhor. Traz harmonia para o meu coração, traz sossego para a minha alma. Pai, eu quero mostrar a minha força, eu vou me levantar, eu vou vencer, eu vou inventar esse negócio, é amanhã cedo, lá abre às 8, 5 para as 8 na porta. Não se deixe ser consumido por esses pensamentos que te destroem por dentro. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Na outra passagem, Jeremias está reclamando. E olha a resposta de Deus para ele em Jeremias 12:5. Se te fadigas, se te mostras cansado, correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Ou seja, ele está reclamando. E Deus simplesmente joga uma lavada nele. Escuta, você está cansado correndo com os homens? Meus projetos para a sua vida são maiores. Como é que você vai competir com os cavalos? Eu tenho projetos e desafios maiores para a sua vida. E para mim, para a sua vida, Deus tem projetos maiores do que nós estamos vivendo. O problema é que é uma pessoa que nós somos que não sabe lidar com certas coisas. Não sabe lidar com certas coisas. Não tem capacidade. Por isso você fala assim, vamos dizer assim, é errado eu trabalhar e eu querer ser chefe, em vez de eu ser mandado, é errado, você acha errado? Não. Só que Deus não pode botar qualquer um para mandar. Porque tem gente que é orgulhosa, não sabe mandar, vai matar os outros. Mas pior do que isso, quando você vai mandar, as pessoas gostam de ser mandada. Então você está pronto para ter 10 pessoas que 8 não vai gostar de você? Às vezes nós não está pronto. Porque eles fazem roda de conversa e fala contra você, te julga, te coisa. Agora, às vezes Deus não pode fazer a gente subir um degrau, porque a gente vai cair 10. Então é melhor deixar você ali mesmo. E como é que a gente resolve isso? Em nome de Jesus, abre a alma e deixa Deus. As minhas feridas vão virar cicatrizes. As minhas dores serão vencidas. Pai, eu quero enfrentar cada área de susto na minha vida. Eu quero, meu Pai, alçar voos maiores em todas as áreas. Eu quero ser um cristão abençoado, ser um profeta abençoado. Eu não quero buscar um lugar perfeito. Eu quero buscar um lugar, estar lá e tornar esse lugar uma bênção, um oásis. É preciso que essa força saia de dentro de mim e de você. Tem dia que eu tenho vontade de morrer, mas eu levanto, eu como, eu rio. Nem sempre. É um dia que eu durmo, mas eu não posso ficar uma vida inteira chorando. Amém, queridos? Como é que a gente deve se colocar no meio das complicações da vida? Em nome de Jesus, tenha equilíbrio emocional. Alegrai-vos ou regozijai-vos na esperança. Se a realidade é crua, é difícil, alegre-se na esperança. Hebreus 11:34 diz, da fraqueza tiraram força. E Joel 3 diz, forjai dos vossos arados espada.
e diga ao fraco: eu sou forte, em nome do Senhor. Agora deixa eu falar uma coisa para você aqui, para a gente sair desse ponto. Há algumas pessoas que estão aqui, já ouviu isso, estão ouvindo isso, mas entra aqui, ó, e sai aqui. Que vai sair daqui e alguém pergunta: e aí, como é que é a vida? Vai como Deus quer. Não dá bota a culpa de Deus. Ele não fala isso? Quando a pessoa fala que vai como Deus quer, é porque está horrível. Eu nunca vi uma pessoa que está bem. Como é que vai a vida? Vai como Deus quer. Já viu isso, não? Tô aí, tô vendo. Quando está bem, ele fala: tô aí, tô vencendo, tô lutando aí com as minhas forças. Mas quando a pessoa fala: e aí, como é que tá? Vai como Deus quer. Tipo, Deus só quer porrada na minha vida, pancada. Não, Deus quer a bênção também. Em nome de Jesus. Só que é preciso estar pronto para isso. É preciso estar aberto. Não pode deixar entrar aqui e sair lá. É preciso ter essa reação. É preciso ter essa invenção de ânimo novo. É preciso enfiar essa alegria, mesmo que parece que você é um hipócrita. Você não é um hipócrita, porque a verdade de Deus é que está te movendo. A mentira é essa realidade que te habita no seu interior e que te enfraquece por dentro. Em nome de Jesus Cristo, hoje você tem que reagir. Pastor, mas eu ando com a vontade de morrer. Eu também tenho. Mas nós não vamos nos matar, nós não vamos morrer. Então, já que nós vamos viver, vai morrer um dia. Por enquanto não, você não sabe o dia. Então, em vez de fazer da vida uma eterna desgraça, dá espaço para a graça de Deus. A segunda coisa que ele diz para a gente é: sede pacientes na tribulação. Fala: sede pacientes na tribulação. Ele diz: alegrai-vos na esperança. É o primeiro conselho que o apóstolo Paulo dá. O segundo conselho é: suporte, enfrente o sofrimento de frente. Sede pacientes na tribulação. A palavra aqui é uma palavra grega, upomeno, que chama, que quer dizer não se retirar, não fugir, não desistir, aguentar firme, é resistir. O que Paulo está dizendo aos romanos é o seguinte: a igreja de Roma é o seguinte: primeiro, não deixe as circunstâncias enfraquecer o seu interior. Segundo, não fuja, não corra, não desiste, não abandone o barco, não entregue a história quebrada. Levante isto, siga adiante. Tribulação é uma palavra grega, olipse, significa ato de prensar, é pressão, é opressão, é aflição. Então, quando ele diz sede paciência na tribulação, ele está dizendo que quando você tiver sido afligido, oprimido. A palavra dura de Paulo, não dá nem um beijo na gente, um abraço, nada, não manda um negócio assim para eles, um testemunho de esperança. E se for perguntar para Pedro, piora mais ainda. Sabe o que Pedro fala? Fala: alegrai-vos nas vossas provações, e lembrai que outros irmãos na terra sofrem que nem vocês. Em vez de animar a gente, desanima mais ainda. O que ele está dizendo é o seguinte: não adianta eu mentir para você numa fé triunfalista mentirosa. Às vezes tem dor que dói, e tem dor que demora um tempo. Mas não é porque tem dor que dói e que demora um tempo que você vai desistir agora, não. Ele diz: aguentai, suportai, sede pacientes na tribulação. Não é bate mais, não. É resistir, dizer: eu não saio daqui, eu não saio, eu não caio, eu não quebro, eu não vou, eu não entrego, eu não abro mão, eu sigo adiante, eu vou em frente. Queridos, toda grande história de sucesso é também composta por muita luta e muita vontade de desistir, de desanimar. Converse com homens, com mulheres que venceram em áreas específicas de suas vidas, sejam elas quais forem. É que eles preferem contar o bom lado. Entendeu? Como é que vai o casamento de vocês? Uma bênção, uma maravilha. Já teve tapa, já teve coisa, empurrão, já teve coisa, beliscão, já teve. Arrancar aliança, jogar na parede, não quero mais, já teve. Mas a minha história não vai ser definida por esses momentos. A minha história vai ser definida por um outro momento, em nome de Jesus Cristo. O que eu quero te alegrar hoje, te animar a dizer é o seguinte: tem dor que não passa agora, não passa já, não passa daqui uma semana. Mas se você for paciente na tribulação, você vai ver o final disso. Não se retire, não desista, aguente firme, resista. Você está sendo prensado, oprimido, há uma grande aflição sobre você. Aguenta, porque vai passar, em nome de Jesus. Enfrente as batalhas da sua vida, olhando o inimigo na cara. Não se deixe ser abatido pelas circunstâncias, em nome de Jesus Cristo. Resista. Primeiro, se organizando por dentro.
Depois resista com suas atitudes externas. Suporte e enfrente a tribulação. Com certeza, a tribulação, ela exerce um tremendo poder sobre nós. Não sei se você já foi tribulado. A gente às vezes fala, fulano está tribulado hoje, não é verdade? Mas o que é o tribulado, o afligido, o oprimido? Aquela pessoa que ela está no momento que ela fala, não vou aguentar mais, não vou aguentar mais. É que nem fazer exercício. Não é não? O menino falou que você tem que fazer 40 minutos por dia. E quando dá 10 minutos você fala, eu vou morrer, eu vou morrer. Fala não? E quando é volta que você tem que dar no lugar, que você deu 4 voltas, você deu uma, já está quase, você está sem ar. Você fala, eu vou morrer, eu vou morrer. Ele está dizendo, continue andando, continue seguindo, mais uma volta, mais outro, mais 10 minutos, mais 10, mais 10, mais 10, de repente você vai terminar naquele momento que ele está dizendo, traz isso para a sua vida. O que eu quero dizer é que se não existe inspiração na alma, não tem problema, o que não pode faltar é prática na vida. É preciso ter uma alma com aquela fortalecida, uma alma rejuvenescida, com uma mente centralizada e equilibrada, saber que nem tudo na vida é prazer, mas é preciso ter uma atitude de quem insiste, persiste, continue, torna-se constante, porque uma hora ou outra, a desgraça se cansa, em nome de Jesus. A tribulação tem esse grande poder de exercer sobre nós, roubar a minha alegria. Eu não vejo a pessoa tribulada, feliz, ai que gostosa, que benção, estou sofrendo, estou coisando. Não, rouba a alegria da gente. A primeira coisa que a tribulação faz é roubar a alegria. Tira o sorriso do rosto, tira o sono da alma, bota um monte de bestagem na cabeça da gente, não é? É assim. Mas ele diz, sede pacientes na tribulação. Paulo não chega aqui, podia dar uma ajudazinha que eu falei para você, calmantezinho, aqui uma copa de água com açúcar, não dá água com açúcar, não dá, como eu falei, um testemunhozinho, não. Ele dá um conselho, se equilibre internamente, esteja pronto para as discrepâncias do ambiente, emocionalmente falando. Segundo, sede paciente na tribulação. O que ele está dizendo? Não vai passar. Eu sei que a gente quer alguém que fala, vai passar. É como você chega no médico, você fala de uma coisa, você fala, mas doutor, quantos dias você faz internado? Você fala, com quantos dias eu vou sair? Eu falo, não sei. Tem gente que nem saiu. A gente desanima, não é verdade ou não? Quantas vezes o médico, você pergunta, doutor, mas o que eu tenho? Tem cura? Ele fala assim, você tem 30% de chance. Eu já tive pessoas que tinham menos de 8% de chance de sobrevivência. Quer dizer, 92% contra. Certeza que era caixão na certa. Mas o que a pessoa fez? Resistiu, resistiu, resistiu. E venceu em nome de Jesus. Houve um testemunho. Quando você conheceram aquele conjunto Voz da Verdade? Eles tinham um rapaz lá que chamava, não lembro qual o nome, um dos irmãos do Moisés, do Carlos, daquele pessoal. Mas eu me lembro que eu gostava de assistir esse show deles lá em São Paulo. E eles deram o testemunho de um irmão que eles precisaram parar de orar. Porque o menino pegou uma doença nos ossos e aquilo não tinha cura. E tem vezes que Deus não quer curar, Deus quer levar para o céu. Por que? Você pergunta um dia para ele. Eu não sei responder tudo. Entendeu ou não? E a igreja orava, o povo orava, e os médicos não entendiam por que ele sobrevivia. Os médicos precisou pedir, para de orar, para o homem morrer. Mas o menino resistia, o povo cá, é preciso resistir em nome de Jesus. No caso desse ele morreu, mas muitos sobrevivem em nome de Jesus. Eu já contei aqui 500 mil vezes daquela senhora que o pastor em Campinas, amigo meu, foi visitar. 82 aninhos, não falava, entubada, coisada. Orar, Senhor, cura ela em nome de Jesus. Mas se for tua vontade, Senhor, leva para a glória. Só que falou para levar para a glória, falou, tipo, quero não, ainda tenho vida para viver. Bota entubada, entrando em injeção para lá e para cá, saindo daqui para lá e para cá. Mas em nome de Jesus eu vou ser paciente na tribulação. Em nome de Jesus, tenha paciência. O tempo está acabando, mas você quer ver um homem que foi paciente? Foi Abraão. Foi ou não foi? Deus promete um menino para ele. Quantos anos depois o menino nasce? 25 anos, né? Aí Deus pede para matar o menino. Quase 40 anos depois. Como é que você vive um sonho em 40 anos? Quando realiza, pede para matar. Ainda bem que... Mas ele vai lá para matar e não mata. Qual era a promessa de Deus para Abraão? Quem se lembra? É de que ele seria pai? De uma multidão. Agora não dá então para adiantar, já que é para construir uma multidão de filhos,
Vamos trabalhar que nem baiano. Que nem meu avô, 33 filhos, baiano. Morreu um bocado. Mas Deus parece ter uma paciência. O homem vai ser pai com 100, com 115, ele pega para matar o menino. Aí então nasce, o menino nasce. Você lembra como é que chamava o menino do Abraão? Isaac. O Isaac, e todos eles casam com mulher fechada, que não pode parir menino. Todos eles, com coisa trancada. Não salva uma. Abraão, Isaac e Jacó. Os três casou com mulher trancada. Não paria menino. Você sabia disso, não? Os três. O menino coisado, Jacó, casou com duas. Uma coisa paria, a outra não. Uma paria muito. Paria. A tal da Lia. Os caras eram descompensados fisicamente, mas no bucho, a mulher para parir menino não tinha que nem ela. Era uma coisada. O Isaac, ele casou aos 40 anos de idade. Ele esperou 20 anos para ter filhos. Foi ter filhos só aos 60 anos de idade. Os dois filhos brigam. Um vai para longe e fica 20 anos longe dele. Eles iam ser pai do quê? De nações. Parece que Deus está atrasado? Sabe como é que termina essa história? Com Jacó. Jacó é um menino que casou cedo. Sabe com quantos anos Jacó casou? 71 anos de idade. Isso porque carregava o quê? A promessa do quê? Pai. Você não acha que Deus está atrasado, não? E quando casa com 71 anos, é de novo com a mulher do bucho coisado, do ventre fechado. Não pare. Não tem semente que nasce daquela mulher. É uma mulher coisada, parada. Aos 71 anos de idade, ele ainda estava solteiro. Aí ele namora um namoro rápido, de mais ou menos um mês. Mas ficou pagando por ela 7 anos. 7 anos pagando a mulher. Deram a mulher errada. Deram a Lia. Encheram a cara dele de coisa, de vinho. Ele chumbou. Não viu com quem estava dormindo. Casamento não era assim, sair com vestido de noiva. Casamento, dormiu junto, casou. Já pensou aqui quantos divórcios? Enfim, não, vamos voltar aqui para o texto aqui. Dormiu junto, casou naquela época. Olha que ele acordou a mulher errada. Mulher mal acabada e tá. Mas agora já foi. Ele trabalhou mais 7 pela outra. 14 anos. E trabalhou depois mais 6 anos, ajuntando ali o seu dinheiro, ficando 20 longe da sua casa. O que eles foram? Pacientes na tribulação. Seja paciente na sua tribulação. Alegrai-vos na esperança. Equilibre a sua mente, o seu interior, diante de certas aflições da vida. Segundo, sede pacientes. Não fuja, não vá embora. Olha esses homens, Abraão, Isaac e Jacó. Por isso que é a família da fé. Uns meninos que casam tudo tarde, tem filho tarde, pare pouco. Uns pare muito, outros pare pouco. Mas Deus realiza a sua história e a sua vontade em nome de Jesus. Por fim, ele diz, perseverai na oração. São 3 coisas que às vezes o sofrimento, as situações difíceis rouba da gente. Às vezes rouba nosso equilíbrio emocional. As dificuldades às vezes roubam a nossa permanência. A gente não permanece em Deus, a gente não permanece na vida, a gente não permanece nos projetos. As dificuldades às vezes roubam a nossa fé, porque só não ora quem não tem fé. Cuidado para a sua fé não ser roubada. Em nome de Jesus, perseverai na oração. Vamos ficar em pé, por favor.